Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que você esteja acompanhando todas as nossas células, todas as semanas. E agora, eu quero pedir para que você deixe tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que pode te distrair, para você prestar muita atenção aqui em mim, porque Deus ele tem uma palavra muito abençoada para falar com você. Crianças, o nome da nossa célula de hoje é O Processo de Mudança de Estação. Nossa, que nome grande, né? Mas ele é um nome muito importante e a gente já tem falado várias e várias vezes sobre estação. Você tá lembradinho? Se você não tá, depois você procura aí os outros vídeos da célula, que vai ter outras células falando muito sobre estações. A gente falou sobre estações da vida com Deus, estações do ano, estação das plantas, estações de tudo a gente já falou. E hoje a gente vai continuar falando. Só que hoje a gente vai falar sobre o processo que nos leva a mudar de estação. Mas o que seria um processo? O processo, eles são fases. Você já jogou videogame? Da minha época é o Super Mario, aquele jogo com controle de Nintendo lá, né? Talvez vocês nunca tenham visto aquele controle, aqueles que é de fita ainda, que a gente soprava a fita para tirar toda a poeira para a fita funcionar, né? Dar uns tapas assim no videogame para ele funcionar. Esse é o videogame da minha época. Hoje, às vezes, você nem brinca mais tanto de videogame, né? Mais no celular, né? Joguinhos online. Porém, na minha época, é o Super Mario. E lá nesse jogo, ele tem várias fases. Algumas fases, as primeiras, elas são bem facinhas, né? Elas são fáceis de passar, você vai aprendendo, né? Quando eu era bem pequenininha, eu morria logo de cara. E hoje, pra mim, é muito fácil. Por quê? Porque eu comecei a ter experiência de tanto jogar. Então, elas são fáceis. E elas vai ficando cada vez um pouquinho mais difícil. A verdade é que o objetivo desse jogo é assim, ó. Esse carinha, o Super Mario, que você já deve ter ouvido falar dele, ele precisa vencer todos os castelos do jogo. Tem o castelo 1, 2, 3, lá, tem vários castelos. Pra no final ele salvar a princesa. Olha que lindo! Muito lindo isso, não é verdade? Só que pra passar cada castelo, a gente tem que passar várias fases antes de chegar nesse castelo. Por quê? Porque essas fases mais fáceis, elas nos preparam para passar as fases mais difíceis, para passar esse castelo. Então a gente vai aprendendo a matar um bichinho diferente, a gente vai aprendendo a colher um frutinho diferente, pegar um poderzinho aqui, uma florzinha lá, pra gente conseguir ficar mais forte pra gente passar o castelo. Então todas as fases desse jogo, elas são todas necessárias, porque ela nos traz experiência e nos traz ferramentas importantíssimas. E na nossa vida com Deus é exatamente assim. A gente precisa passar por várias fases na nossa vida, vários processos para que a gente tenha experiência e tenha as ferramentas necessárias para entrar no novo nível, para entrar na nova estação. Então a gente precisa de tudo isso. Então, Deus ele não desperdiça nenhuma das nossas fases e a gente precisa viver todas elas, a gente não pode ignorar. Se você ignorasse o pré, o primeiro ano e fosse direto pro quinto ano, você ia saber fazer tudo que você precisa saber? Não, né? Você ia ter muita dificuldade. Por quê? Porque você já ia chegar num nível muito grande e você não ia ter respeitado o processo da sua vida. Então a gente precisa passar pelos processos da nossa vida, principalmente na nossa vida com Deus. E agora eu quero abrir com vocês uma palavra que está lá em Jeremias 29, no versículo 11 a 14. Uma palavra que Deus disse para um povo assim, ó: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, de prosperidade e não desgraça, e de um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Aqui, essa palavra, Deus ele traz uma palavra de esperança. Teve um povo que ele estava passando por um momento muito difícil. Eles eram escravos, eles estavam como prisioneiros, né? Estavam passando um momento difícil, as pessoas maltratavam eles naquele lugar. Então ele estava passando um período muito difícil. Mas Deus falou através de Jeremias, um cara na Bíblia, que ele é muito importante também. Deus falou para Jeremias
essas palavras muito doces. Olha só, Deus falando que tinha um plano de bem e não de mal, que Deus ia tirar eles daquele momento ruim, que Deus ia juntar eles de novo e eles iam voltar para a terra deles, que eles não iam ser mais prisioneiros. Deus trouxe uma palavra de esperança para aquelas pessoas. E com isso a gente aprende algo muito especial. Deus, ele é capaz de mudar qualquer fase e qualquer situação da nossa vida. Ele é capaz de nos transformar. Já passei vários momentos falando de videogame de novo. Vários momentos em algumas fases no joguinho do Mario, onde eu tava em um apuro, né? Onde tinha algum bichão correndo atrás de mim, e aí eu tinha que fazer alguma coisa, né? E eu tava lá enrascada. E aí, de repente, aparecia um túnel ou aparecia alguma coisa que podia me salvar naquele momento. E aquilo dava até um alívio pra mim, né? Ou eu já vencia a fase, né? E aquilo me trazia um alívio tão grande. E é exatamente isso que Deus estava fazendo com aquele povo. Deus estava dando uma palavra de esperança. Deus estava mostrando para eles que ele podia mudar qualquer situação. E Deus, ele pode mudar tudo porque ele é poderoso, e assim como ele pôde mudar a estação daquelas pessoas, daquele povo, ele pode mudar situações difíceis na nossa vida. Às vezes, como aquele povo, a gente está passando por situações difíceis. Óbvio, a gente não é escravo, a gente não é prisioneiro, né? Quando a mãe manda você lavar a louça, ela não tá te fazendo de escravo, tá bom? Mas a gente precisa entender, né, que às vezes tem momentos difíceis que a gente passa na nossa vida, momentos de tristezas, onde a gente perde coisa, perde pessoas, a gente muitas vezes fica triste em alguns momentos, mas quando a gente confia em Deus, por mais que a gente tá passando por aquele momento difícil, a gente consegue acreditar que aquela história vai mudar, porque Deus, ele é poderoso para mudar tudo isso. E ele deseja nos dar algo muito melhor do que a gente imagina. Se você tem o plano para sua vida de viver algo muito bom, Deus, ele pode fazer infinitamente mais, e essa é a vontade dele. Mas Deus, ele respeita cada fase da nossa vida. Lembra que eu falei que tem umas fases que é difíceis, que a gente precisa passar pra gente ter experiência para passar para a próxima fase, né? Deus, ele respeita cada fase. Ele não te ajuda a pular de fase. Sabe quando você tá passando por um momento muito difícil e você vai falar, ai Deus, que acabe logo isso porque eu não quero mais viver, acaba logo esse corona porque eu quero sair, eu quero brincar, eu quero ir pra rua, né? Às vezes a gente quer pular de fase, mas Deus, ele não desperdiça as fases da nossa vida. Ele acredita que essas fases, elas nos fazem mais fortes, mais experientes, e é nessas fases que a gente precisa se posicionar, agir da maneira correta para que a gente vá pro próximo nível, para que a gente vença a próxima estação. Se a gente desistir das fases, das coisas que vêm como desafio para nossa vida, a gente não vai vencer essas coisas, ou seja, a gente não vai ter experiência para viver algo maior. Então Deus, ele vai deixar a gente ali, né? Se você não aprender tudo da escola, tudo que você precisa aprender lá no primeiro, segundo ano, se você não aprender tudo isso, você vai reprovar e você não vai passar pro terceiro, porque você não aprendeu nem no segundo, então você não tá preparado para passar no terceiro. Se você recebe um desafio no Minecraft de fazer uma super criação, uma super construção, algo muito grande, né? Se você recebe esse desafio e você começa a olhar para a situação e fala, não, tá muito difícil, nossa, isso tá impossível de fazer, e você desiste, você não vai ser um vencedor em cima daquele desafio. Ou seja, a gente precisa se posicionar. E como que a gente precisa se posicionar? São 4 coisas. A primeira dela é morrer para nossa carne. Não, eu não tô falando que você tem que morrer, tá? Morrer, assim, fisicamente. Você não vai se fazer cagada aí não, tá, criançada? O morrer para nossa carne é morrer para nossa vontade, morrer para os nossos pecados. Por que isso? Porque o nosso coração, ele quer fazer coisas erradas, ele quer mentir, por quê? Porque ele não quer levar a bronca do pai e da mãe, ele não quer fazer as tarefas, né? A gente não quer ir ler a Bíblia, a gente não quer assistir a célula, porque a gente prefere brincar. O nosso corpo, ele quer tudo isso. E a gente precisa, então, matar a nossa carne. Matar a nossa carne, sabe como que é? É falando não. Não pro pecado e não pro conforto. Se você pensar no desafio lá que eu falei pra você da construção do Minecraft, é desconfortável, não é verdade? Vamos supor que eu falo pra você criar uma super pirâmide, né? Esse dia meu irmão, acho que ele fez uma esfinge aí. E é uma construção enorme. Se você vai fazer algo assim, você começa a olhar para as dificuldades, você vai acabar desistindo. E aí, por quê? Porque você vai falar, ah, não, vou ficar muito tempo aí fazendo isso.
E aí a gente acaba entrando na zona de conforto. E na vida com Deus a gente também não pode ficar na zona de conforto. A gente precisa sair dessa zona de conforto. Então a gente tem que orar, tem que ler a Bíblia. Por mais que às vezes a gente não tenha vontade, por mais que o nosso corpo tá lá morrendo de preguiça, morrendo de vontade de fazer qualquer outra coisa menos isso, a gente precisa morrer para nossa carne. A segunda coisa é ir para o lugar secreto. Lá no lugar secreto a gente descobre que há algo que nos liga no céu. Eu lembro que no joguinho do Mario tem uns túnel que a gente entra e aí a gente bate numa caixinha lá e aquela caixinha tem um matinho que leva a gente lá pro céu e a gente consegue lá cogumelo da vida, a gente consegue moedinha, a gente consegue alguns poderes, né? E no lugar secreto com Deus, a gente consegue ter intimidade com Deus. E quando a gente tem intimidade com Deus, a gente descobre coisas que só Ele sabe. A gente descobre, eu já falei várias vezes aqui, segredos dele. E com isso a gente sabe qual é o desejo dele pro nosso coração. Ele sabe qual que é a gente consegue saber qual é o que ele espera de nós. A gente consegue saber o que ele espera de nós, o que ele deseja, e aí a gente consegue obedecer a ele. Então a gente precisa ter um lugar de intimidade com Deus. Isso faz parte do processo da nossa vida. A terceira coisa é a vitória sobre o inimigo. Voltando pro joguinho do Mario. Quando a gente chega nos castelinhos, tem sempre no final a fase bônus, que é onde tem um inimigo muito difícil de matar. Né? Então é bem complicado, é bem difícil. Tem um lá que você tem que bater 3 vezes na cabeça dele, tem outro que você tem que jogar ele pra fora da gangorra. Tem vários bichinhos lá que é muito chato, né? É muito difícil. Só que, qual que é a maneira da gente vencer isso? A gente precisa adquirir poder em todas as fases antes da nossa... Pra vencer tudo isso, a gente precisa vencer todas as fases antes, né? Ganhar alguns poder, pegar uma florzinha, pegar uma asinha, pegar mais vida, pegar mais moeda, pra gente conseguir derrotar esse inimigo. Ou seja, nos processos da nossa vida, a gente precisa vencer o inimigo. A vitória, ela tem que ser garantida. Só que pra gente vencer o inimigo, a gente precisa estar equipado, cheio de poder. Lá tem até umas florzinhas que soltam umas bolinhas de fogo, né? Então quando a gente tá lá no lugar secreto, a gente busca em Deus esse fogo e aí a gente consegue derrotar todos os planos do inimigo para nossa vida. A gente consegue derrotar ele. Então a gente precisa fazer assim como no jogo, fazer na nossa vida com Deus. A gente precisa se equipar. E a gente já viu várias vezes, eu tenho certeza, se você não ouviu, você pesquisa depois sobre a armadura do Espírito. A gente precisa se revestir da armadura. A gente tem que estar equipado, a gente tem que ter uma espada, né? A espada é a palavra, o escudo é da fé. A gente precisa ter a nossa oração, capacete da salvação, cinturão da verdade, couraça da justiça, né? A gente precisa ter todos esses equipamentos, né, para que a gente derrote o inimigo. Então, em Deus você vai buscar orar, você vai ler a palavra, você vai se encher do Espírito Santo para que você esteja bem forte e bem equipado para vencer todos os castelinhos difíceis na sua vida. E a quarta coisa é que a gente precisa viver de uma maneira sobrenatural. O videogame é legal porque ele tem muitas coisas sobrenatural, né? Os bichinhos voam e a gente come umas florzinhas e solta uns poderes bem legal. E Deus, ele chama a gente a viver um estilo de vida sobrenatural. E só é possível viver um estilo de vida sobrenatural através do Espírito Santo. Então a gente precisa se encher do Espírito Santo para viver esse estilo de vida sobrenatural. O sobrenatural, ele não tem nada a ver com o natural, com as coisas que a gente está vendo. Então, se a situação à sua volta tá tudo difícil, a gente vai viver o sobrenatural. E aquilo que parece não ter solução, vai ter solução no nome de Jesus. Então, se você está passando por um momento onde tem doença na sua família ou na sua vida, alguém está passando mal, alguém está ruim, né? Ou uma situação difícil financeira, a gente crê num Deus que faz milagres, um Deus que cura, um Deus que pode fazer infinitamente mais, que pode mudar qualquer situação da nossa vida. Então, para isso, a gente precisa confiar nele e viver de maneira sobrenatural. Então, crianças, agora eu quero pedir para você fechar os seus olhos e a gente vai ter um momento de oração muito especial. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra abençoada, essa palavra realmente que tem transbordado no nosso coração. Pai, eu oro para que cada criança, Deus, se posicione
Se posicione, Deus, a viver essa nova estação, Deus, na vida delas. Que elas possam mesmo, Deus, te buscar com toda intensidade no lugar secreto. Que elas possam mesmo se revestir da tua palavra, do teu poder, do teu espírito, Pai. Que elas possam, Deus, deixar de lado, Deus, todo conforto, todo pecado, Deus. Que elas possam buscar o Senhor acima de todas as coisas e viver essa nova estação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso, crianças. Uma boa semana para vocês. Cumpre todos esses 4 passos aí e vença todos os níveis do videogame que é a sua vida, tá bom? Então um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.